Bem-vindos a mais uma análise. Hoje temos em mãos um verdadeiro campo de minas diplomático. Imaginem isto: o rei Carlos III viaja até aos Estados Unidos no final de abril de 2026. Por fora, passadeiras vermelhas, sorrisos e toda a pompa real. Mas por baixo dessa superfície, uma missão de altíssimo risco no meio de uma tensão geopolítica tremenda. É literalmente andar na corda bamba, e as consequências, bem, afetam diretamente a segurança global e a estabilidade das nossas economias. Vamos lá desvendar o que realmente se passa aqui. Para desatararmos este nó, vamos seguir um guião claro. Primeiro, como a relação especial está a ser posta à prova, o estático da diplomacia real, um público britânico super dividido e, claro, o fator surpresa do príncipe Harry. Depois, a autêntica ginástica que foi navegar esta visita de Estado, culminando na mensagem final ao Congresso. Começamos pelo nosso primeiro ponto, a relação especial posta à prova. Basicamente uma aliança histórica que se encontra sob uma pressão insustentável. Reparem bem neste cronograma, porque as coisas escalaram a um ritmo alucinante. A fricção começou a intensificar-se logo no final de 2025. Mas o verdadeiro ponto de ebulição? Março de 2026. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer diz um redondo não ao uso de bases britânicas para ataques americanos na guerra do Iraque. O resultado? O presidente dos Estados Unidos chamou cobarde ao líder britânico. Sim, a palavra foi mesmo cobarde. E como se não bastasse, em abril, há uma fuga de informação de um e-mail do Pentágono a sugerir que os Estados Unidos poderiam rever o seu apoio à soberania britânica sobre as Ilhas Malvinas ou Falklands como retaliação. É exatamente em cima deste autêntico barril de pólvora que a visita começa a 27 de abril. E é aqui que o cenário se torna quase irónico. Deem uma vista de olhos neste contraste gigantesco. De um lado, temos o comunicado cor-de-rosa da Casa Branca. Tudo maravilhoso, a celebrar os 250 anos de independência, chás amigáveis na Green Room e visitas às colmeias dos jardins. Do outro lado, a dura e crua realidade geopolítica. Tensões altíssimas por causa do Irão, o presidente americano a chamar brinquedos aos navios da Marinha Britânica e aquelas ameaças veladas sobre as Malvinas. É uma enorme fachada de cordialidade a tentar cobrir uma crise profunda. O que nos leva ao ponto 2. O desdobramento da diplomacia real, ou seja, enviar o rei para ver se acalma os ânimos. Atenção, o rei Carlos III não acordou um dia e decidiu ir passear Washington, nada disso. Esta foi uma missão explicitamente mandatada pelo governo de Keir Starmer. O objetivo era usar aquele peso e encanto que só a realeza tem, o famoso soft power, para tentar suavizar uma relação que se encontra muito, mas muito abalada. E porquê o rei? Porque sabe-se que, historicamente, o presidente do ZUA tem uma certa reverência pela realeza. É uma jogada arriscadíssima, mas desenhada estrategicamente para apaziguar um líder imprevisível e tentar dar alguma estabilidade a uma aliança essencial. E como é que as pessoas do outro lado do Atlântico estão a lidar com isto? É o nosso ponto 3, um público britânico dividido. Como é que os cidadãos olham para esta missão? Vejam só este número impressionante de uma sondagem da Ipsos feita logo em abril de 2026. 48%, quase metade da população britânica, pura e simplesmente, não acredita que ainda exista uma relação especial com os Estados Unidos. Pensem nisso. É um pessimismo que quase duplicou no espaço de um ano, indo a valores muito piores do que os registados nas antigas guerras de tarifas. Isto espelha uma fratura social brutal na confiança das pessoas nas políticas de segurança conjuntas. Com este pano de fundo caótico, o país dividiu-se a meio sobre se o rei devia sequer apanhar o avião. 43% diziam que não, que a visita não deveria acontecer, enquanto 42% defendiam que devia prosseguir. As emoções andavam tão à flor da pele que muitos comentadores públicos chamaram a isto um autêntico embaraço. E para percebermos bem a gravidade da coisa, houve até um estratega político que comparou os riscos desta viagem com o famoso encontro do Duque de Windsor com Adolf Hitler em 1937. Mais pesado que isto, era impossível. Mas, mesmo quando achamos que não pode haver mais precalços, entramos na secção 4. O fator surpresa do Chris Perry. Uma complicação de última hora que ninguém previa. Exatamente na véspera de o rei Carlos III aterrar em Washington, adivinhem quem aparece de forma surpreendente em Kiev? O príncipe Harry. E ele não foi lá só passear. As palavras de Harry foram super contundentes. Disse que a América tem de honrar as suas obrigações internacionais relativas à Ucrânia, não por caridade, mas pelo seu próprio papel duradouro na segurança global. Ainda invocou o acordo nuclear de 1994 e acusou a Rússia do rapto de crianças ucranianas. E por que é que isto foi uma autêntica bomba diplomática? Porque contrariou diretamente a retórica da atual administração americana, que basicamente tratava a ajuda militar como uma esmola, exigindo enorme gratidão da Ucrânia.
Como seria de esperar, o presidente americano não se ficou. Aos jornalistas desvalorizou o apelo do Harry de uma forma super afiada. Perguntou, cheio de ironia, como é que estava a mulher dele, pediu para mandar cumprimentos e fechou com a frase: "Acho que estou a falar mais pelo Reino Unido do que o príncipe Harry." Imaginem a cena. O monarca a cruzar o Atlântico para tentar fazer as pazes e o próprio filho a gerar o maior incidente diplomático possível, mesmo antes dele chegar. O que nos empurra para a secção 5, navegar a visita de Estado, ou como a pompa tentou mascarar os campos minados da política. Logo na chegada, a 27 de abril, prepararam um espetáculo grandioso, uma recepção militar histórica na Casa Branca com mais de 500 membros das Forças Armadas para celebrar a independência americana. A distração perfeita. Nos bastidores, a coreografia foi desenhada ao milímetro para evitar catástrofes. Aquela reunião fundamental e super delicada na Sala Oval fez-se à porta fechada. Zero câmaras. O foco foi rigorosamente mantido na celebração dos 250 aniversário dos Estados Unidos. Assuntos como o Irão ou a Ucrânia foram completamente varridos para debaixo do tapete nos eventos públicos. E, numa manobra tecnológica bastante engenhosa, a Rainha Camila foi posta a interagir com estudantes usando óculos de realidade virtual e inteligência artificial. Foi uma verdadeira operação de salvação, desenhada para não descarrilar sob o olhar atento de todo o planeta. Chegamos então à nossa sexta e última secção, a mensagem ao Congresso, o clímax desta visita e um autêntico ato de equilibrismo no dia 28 de abril. Enfrentando um Congresso profundamente polarizado, o rei Carlos III provou por que razão o enviaram. A estrutura do seu discurso foi simplesmente brilhante. Passo 1 começou por ser agregador, celebrando os 250 anos de tradições democráticas conjuntas. Passo 2 sublinhou a força da parceria, relembrando a resposta ao 11 de setembro e o artigo 5 da NATO. E o passo 3, o grande checkmate, usou essa memória de união para afirmar que defender a Ucrânia é absolutamente essencial para uma paz duradoura. E reparem nisto, ele conseguiu fazer toda esta defesa dos valores democráticos sem nunca confrontar diretamente as políticas unilaterais americanas. E isto deixa-nos com a grande questão final. Na era moderna em que vivemos, será que o soft power, este encanto e influência real, consegue mesmo sarar rupturas geopolíticas tão profundas? Será que a diplomacia das passadeiras vermelhas e dos chás amigáveis tem força suficiente para segurar as fundações de uma aliança tão crítica para a estabilidade global? Fica a reflexão para todos. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e vemo-nos na próxima.